10 dos instrumentos de torturas usados antigamente e outros usados ainda até hoje. Muito antes da criação de cadeias e presídios, e mesmo após a criação delas, a humanidade tratou de punir as pessoas que não se encaixavam na sociedade com artefatos que pudessem causar constrangimento, dor e até mesmo a morte. Algemas. Utilizadas até os dias de hoje, as algemas surgiram na antiguidade e são consideradas uma forma de tortura leve. Nela, as vítimas eram imobilizadas pelas mãos ou pés, impedindo movimentos manuais. Antigamente eram aplicadas por meses, podendo levar os condenados à loucura. Máscara da vergonha. Criada no século XV, a máscara da vergonha era usada por condenados que não cometeram crimes graves, mas que deveriam ser ridicularizados pela população. Geralmente as máscaras da vergonha eram feitas de metal e inspiradas nas figuras de determinados animais. Difamadores eram os principais alvos desse tipo de punição. Garrote. Usado pela última vez na Espanha, em 1975, o garrote foi um instrumento de tortura no qual os condenados sentavam em uma espécie de banquinho e tinham o pescoço amarrado a um suporte de metal por uma peça de ferro. A peça era ajustada por presilhas e parafusos, que conforme eram apertadas, sufocavam a vítima. Berlinda. A berlinda era um castigo considerado leve e bastante aplicado em diversos países da Europa medieval. Tratava-se de uma placa de madeira na qual a vítima era presa pelos braços e pescoço, limitando sua mobilidade. Depois o réu era solto às ruas, onde apanhava e era insultado pela população, levando tapas por sua conduta considerada imoral. Caixa de prego. Cometer roubos e pequenos furtos na Europa medieval poderia gerar uma grave sequela para o infrator. Uma das punições mais utilizadas contra ladrões era uma caixa recheada de pregos, no qual o condenado era obrigado a colocar a mão, ficando com o membro totalmente ferido e inutilizado, servindo de exemplo para inibir ações de outros ladrões. Cadeira inquisitória com pregos. A cadeira inquisitória ganhou novas versões ao longo do tempo, até chegar ao modelo da foto, com pregos em praticamente todas as suas partes. Açoite. O açoite é bastante conhecido dos brasileiros. Foi um dos castigos mais aplicados aos negros do país durante o período da escravidão. É uma forma de castigo físico que usa chicotes para machucar a pele da vítima. Cavalete. Deitado de costas sobre um bloco de madeira cortante, com as mãos presas em 2 furos e os pés em algemas de ferro, o réu que fosse condenado ao cavalete durante a Europa medieval passava por uma situação degradante antes de sua morte. Além de estar amarrado ao objeto de tortura, o sujeito também era obrigado a ingerir uma quantidade enorme de água, em um processo que simulava um afogamento. Burro espanhol. Um dos castigos mais cruel de que se tem notícias é o burro espanhol, no qual as vítimas eram colocadas nuas em um aparelho que tinha o formato de uma letra V invertida, com as pernas entreabertas. Para deixar a situação ainda mais agonizante, pesos eram amarrados aos pés da vítima, forçando o corpo delas para baixo. Verso de Judas. O verso de Judas nasceu nas mãos do italiano Hipólito Marsili como uma tortura leve. Tratava-se de um sistema para obter confissões que não permitia ao suspeito dormir, mas ao decorrer da história se transformou em um cruel aparelho, no qual as vítimas eram suspensas por corda acima de uma espécie de triângulo pontiagudo.